Em 1958, já era difícil imaginar o Brasil sem os japoneses. Em São Paulo, a maior e mais cosmopolita cidade do país, a presença japonesa transformou a paisagem da cidade e sua cultura de forma definitiva. Era o aniversário de 50 anos da imigração e de 50 anos do budismo no Brasil. Graças à visita de Nissatsu, o budismo primordial no Brasil ganhou um novo status institucional. A partir de então, os laços com a matriz mundial se estreitaram, favorecendo todas as atividades religiosas e administrativas empreendidas, claro, sob a liderança local do mestre Barag. Nessa época de comemoração dos 50 anos da imigração, era o próprio mestre Barag quem era presenteado. Definitivamente, ele não estava mais sozinho. Teria sido um período interessante, né? Porque depois de tudo que o Ibaraki Nisui Shonin fez, né? Para que dentro dessa grande cerimônia acontecesse uma celebração, que houvesse o enaltecimento da pessoa dele. Tanto que a esposa do Mizunori, né, escreveu uma carta para as autoridades do Japão, sugerindo, olha, o cinquentenário da imigração japonesa eu gostaria, né, sugiro o mestre Ibaraki Nisui Shonin a ser indicado para fazer um ritual. Mas já nessa época existiam outras forças políticas, né, que por fim, né, não permitiram que o ritual fosse conduzido por ele. Mas ele, como sempre não ligou muito para essas questões políticas, etc., né, acabou ficando por isso mesmo. Mas teria sido um período de glorificação, poderia ter sido utilizado esse momento para depois de 50 anos, ele, o único monge, né, primeiro monge a ter vindo, tantos templos edificados, a ser homenageado, né? Seria uma homenagem muito bonita se tivesse acontecido. Mas o que eu acho mais interessante é que a própria esposa do Mizunori sugeriu isso, uma pessoa influente, pediu isso, independente de ter acontecido ou não, né? A história começou com ele. A partir de 1956, a organização profissionalizada do budismo primordial permitia que o mestre Barag dedicasse seu tempo e sua criatividade a novos projetos. Entre eles, um programa semanal de rádio numa estação local da cidade de Lins. Foi também nessa época que ele fez um chamamento inédito, propondo num artigo a um jornal japonês a unificação de todas as ramificações do budismo pelo Dharma correto. O budismo, os outros budismos, eles não estão na situação atual que eles se encontram, não por vontade ou pelo ensinamento. Na realidade, por um fato histórico que ocorreu no Japão, onde após esse fato histórico ou político, eles não voltaram às suas origens, né, de prática. Então o que ocorreu é que a maioria das religiões budistas japonesas, elas são conhecidas como religiões que dão importância ao culto aos antepassados, aos falecidos. E no caso do budismo primordial, não. No nosso caso, nós retomamos o sentido original, que é a prática. Cultuar os antepassados, agradecer aos antepassados, cultuar os falecidos, dar importância para aquelas pessoas que foram, também é fundamental, mas não que isso nos levaria à iluminação. Né? O projeto de unificação de todas as ramificações budistas, naturalmente só poderia partir dele porque ele foi o primeiro monge a vir. Não tinha nenhum outro monge fazendo nenhum outro tipo de atividade. Um ou outro até veio, mas voltou. Voltou para nunca mais retornar ao Brasil. Então ele tinha plenos poderes para realizar esse tipo de expansão e precisaria apenas daquela colônia Butsuryu, para dar essa unificação, esse agrupamento final.
Acompanhando o crescimento da cidade de São Paulo, o budismo primordial foi obrigado a atender a demanda por um espaço que pudesse atender aos novos fiéis e que contasse com a estrutura necessária para a manutenção da expansão. Foi assim que, em 1957, surgiu o núcleo de cultos no bairro do Jabaquara, o primeiro da capital paulista. 5 anos mais tarde, em 1962, esse núcleo foi transferido para um novo terreno, no Bosque da Saúde, passando a ser chamado de Templo Nikkyoji. Esse mesmo templo, mais tarde, em 1982, se mudou para a Vila Mariana, transformando-se na Catedral Budista Nikkyoji. Quando veio o Sumo Pontífice pela primeira vez, juntamente com o Nipaku Shonin, ele observou a situação do Brasil. Ele viu, porque até então a expansão ele estava muito focada em Lins, naquela região onde se encontrava o Nisui Shonin. Mas o Nipaku Shonin, principalmente, ele viu que São Paulo era uma metrópole onde as pessoas de várias partes do Brasil se concentrariam aqui, né? E que futuramente também as pessoas sairiam do campo para trabalhar na cidade. Então, que era necessário ter alguma coisa. Naquela época não tinha o templo ainda, só posteriormente, na década de 60, né, que isso foi possível. O primeiro templo, vamos dizer, oficial foi na Vila Gumercindo, depois é que foi transferida para cá, porque no caso da Vila Gumercindo era um templo muito limitado fisicamente. Foi daí que, através de muito sacrifício e esforço, adquiriram esse terreno e construíram a catedral. O Templo Central Nikkyoji, que agora é chamado de Catedral Budista Nikkyoji, para ver que ela já tomou um vulto maior, é exatamente por isso, né, que é chamado dessa forma. É um templo que, por estar na cidade de São Paulo, né, uma das maiores do mundo, ela recebeu fiéis de várias regiões do Brasil. Então, na época da fundação da Catedral Nikkyoji, né, seu primeiro templo, a maioria dos fiéis, todos eles eram fiéis vindos de Lins, de Guatá, do Paraná, que se encontravam já em São Paulo, trabalhando de várias formas, né? Então eles se reuniram ali, né, para agrupar o núcleo de Jabaquara e da Vila Matilde na Zona Leste que existia. Se reuniram, mas tinha muita rivalidade na época. E quem veio para fundamentar, olha, vamos se reunir e juntos edificar um templo, né? Fazer desse templo o templo central, né? Foi o Shimizu Nipaku com o Kadimoto Nisatsu. Graças à vinda deles, 7 anos depois, isso aconteceu. Com o início da década de 60, o mestre Baragi começou a planejar o seu legado. Afinal, a expansão do Dharma sagrado pela qual ele tinha dedicado sua vida precisava continuar, mesmo após sua partida. Se o Kadimoto Nisatsu Shimizu Nipaku vieram em 1955, 15 anos, 16 anos antes do falecimento da partida dele, com 85. Então ele já estava com 70 anos. Naturalmente, já havia começado a imaginar como que deveria ser o andamento futuro. Então essas relações, né? Ele tinha os seus discípulos no Brasil, notáveis, mas a relação com o Japão deveria ser forte. Alguém para substituir e herdar a missão dele. Então foi nesse período que ele começou a reorganizar, né, reestruturar o budismo primordial no Brasil para que continuasse mesmo após a partida dele. Coincidiu isso aí perfeitamente com a vinda dos 2 primeiros mestres que vieram do Japão, Shimizu Nipaku, Kadimoto Nisatsu. Aí depois, em 1964, o Shimizu Nipaku voltou trazendo mais um sumo pontífice, o 15º Tanaka Nisshin e o 18º Nishimura Nichiji, e já nessa vinda de 1964, eles confirmaram, né, a partir do ano seguinte, o enviar de missionários japoneses para darem continuidade e auxiliar o Baragi Nisui no Brasil. Foi quando veio o Mimaki Nichigen, né? Chegou em julho de 1965. Quer dizer, em 65, o Ibaragi Nisui Shonin ele foi convidado para ir ao Japão. E com ele já veio o primeiro missionário
japonês aqui no Brasil, dessa era moderna, Mimaki Nichige Shonin. Eu considero como se fosse a segunda fase da HBS do Brasil. A primeira foi todo o sacrifício que o Ibaraki Nissui Shonin fez, diante de todas as dificuldades, sem o apoio concreto e real da parte da matriz, né? Com a vinda dos missionários japoneses, a HBS ele tomou um outro formato. Ela teve começou a caminhar por um rumo diferente que beneficiaria ainda mais a expansão. Foi fundamental.